Redentor. Amém. Queridos, então nós vamos lá agora para o nosso estudo, e eu quero convidá-los para que procedamos aí à leitura em Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 14 a 30. Nos diz assim o texto sagrado, acompanhem na sua Bíblia, o texto também aparecerá aí a você na sua tela. Diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus ia se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então, disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe as quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos relembrar aqui algumas coisas que já vimos quando estudamos o capítulo 6. E como nós temos aprendido, o capítulo 6 narra Jesus saindo de Cafarnaum e indo até Galileia, lugar onde ele passou a maior parte da sua vida. Ao chegar na Galileia, Jesus Cristo, num sábado, vai até a sinagoga daquela cidade, e ali Jesus começa a ensinar. A mensagem de Jesus Cristo causa admiração. Aqueles que estavam ali naquela sinagoga, ao ouvirem os ensinamentos de Jesus, diz o texto que eles ficam maravilhados. No entanto, à medida que Jesus vai expondo a sua mensagem, ele vai sendo rejeitado, assim como a sua mensagem também vai sendo rejeitada pelos desconfiados e incrédulos galileus. E a incredulidade dos galileus provoca então em Cristo uma admiração. Diz o texto que Jesus fica admirado, e ali na Galileia ele não pôde realizar algum milagre. Não que ele não tivesse potencial para realizar ali algum dos seus feitos miraculosos, mas considerando a incredulidade dos galileus, Jesus então,
numa demonstração até mesmo de juízo contra a cidade, resolve não realizar nenhum milagre. O texto segue, e quando nós percebemos a sequência do texto, a partir do verso 7, nós vemos Jesus então chamando agora os seus discípulos e comissionando-os para uma missão na Galileia e nas regiões próximas à Galileia. Então Jesus envia os seus discípulos de 2 a 2, com o fim de pregarem então a mensagem do reino de Deus, a mensagem da salvação, a mensagem de arrependimento. E ao enviá-los, Jesus Cristo concede autoridade àqueles homens sobre os espíritos imundos. O texto vai dizer que eles vão realizar ali algumas curas. Então eles passam a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus. E logo depois desta expedição missionária, logo depois dos discípulos serem enviados, Marcos vai trazer para nós e vai mostrar para nós o retorno dos discípulos. Se você acompanhar comigo o verso 30, você vai perceber que os discípulos eles voltam à presença de Jesus Cristo. Agora não mais sendo chamados como discípulos, mas sendo chamados identificados como apóstolos. Veja aí, verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então, Jesus Cristo envia os seus discípulos e eles retornam com um relatório ao Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, antes do retorno dos discípulos à presença de Jesus Cristo, Marcos faz aqui duas coisas. Primeiro, Marcos vai registrar, aí nos versos 14 a 16, a repercussão da presença dos apóstolos. Marcos vai registrar a repercussão da mensagem dos discípulos de Jesus na Galileia. É o primeiro destaque que nós fazemos aqui. E o segundo é que Marcos vai apresentar aqui os detalhes da morte de João Batista, interrompendo o quê? O silêncio que fora deixado lá em Marcos capítulo 1, versículo 14. Se nós voltarmos os olhos para Marcos 1,14, nós vamos perceber lá que Marcos descreve a prisão de João Batista e depois ele se cala. Não é mencionada ali a morte de João Batista. Então, quando os discípulos voltam dessa expedição em Galileia, Marcos faz questão de inserir nesse interim esses dois discursos, esses dois relatos. A repercussão da mensagem apostólica na Galileia, entre as autoridades romanas, e também ele destaca aqui a prisão e a morte de João Batista. Vale a pena nós lembrarmos, irmãos, que essa estratégia textual já havia sido usada por Marcos naquele episódio em que Jesus vai curar a filha de Jairo. Se você voltar os seus olhos para os textos anteriores, você vai perceber que Jairo vai até a presença de Jesus, procurando-o para que este, então, vá até a sua casa, a fim de curar a sua filha que estava enferma. E, na sequência, antes de Jesus ir até a casa de Jairo, Marcos insere ali um outro evento, uma outra história, a saber, a cura da mulher hemorrágica. Os estudiosos falam de uma espécie de sanduíche aqui. Então, é um pão que é dividido em duas metades e ali no meio são inseridos ali alguns ingredientes. Então é o que Marcos faz no episódio de Jairo e é o que Marcos também faz aqui, quando trata do envio dos discípulos, insere a morte de João Batista e a repercussão que a mensagem apostólica teve, e depois ele faz um desfecho falando do retorno
dos discípulos à presença de Jesus. Então, com esses dois temas em mente, primeiro a repercussão da mensagem, depois a morte de João Batista, nós vamos destacar aqui algumas lições que eu creio que sejam importantes, preciosas para as nossas vidas. Então vamos ver a primeira parte do texto, versos 14 a 16, a repercussão da mensagem. Eu quero dizer, antes de ler e reler o texto, que não há, irmãos, como impedir o avanço do Evangelho. Esta é uma verdade bíblica que nós precisamos lembrar e relembrar o tempo todo. Não há como impedir o avanço do Evangelho. Até a volta de Cristo, até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho será pregado. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado o Evangelho do reino a todas as nações. Então virá o fim. Esta é a verdade que nós depreendemos da palavra de Deus. O Evangelho progride, o Evangelho avança. Se nós nos reportarmos ao que Paulo escreveu quando estava preso aos Filipenses, nós vamos entender bem esta verdade. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 12, Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, mesmo Paulo estando preso, a palavra de Deus não estava presa. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não estava preso, não estava amarrado, não estava impedido de fazer aquilo que apraz ao Senhor. Nesse mesmo diapasão, aos Tessalonicenses, Paulo vai escrever assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então note que a fé dos Tessalonicenses era uma fé que também progredia, era uma fé que avançava, era uma fé que alcançava. Assim é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, versículos 14 a 16, nós vamos ver que a mensagem pregada pelos apóstolos era uma mensagem tão poderosa e tão transformadora, que ela não pôde ficar contida, ela não pôde ficar escondida. Lembram-se, nós estudamos aqui da parábola da candeia. Quando a candeia é então colocada no velador, o que ela faz? Ela ilumina toda a casa. Então assim é a palavra de Deus, ela ilumina, ela repercute. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que a palavra de Deus, anunciada pelos discípulos, pelos apóstolos, ela repercutiu a tal ponto, que as maiores autoridades da Galileia tomaram conhecimento desta palavra, entre as quais a maior autoridade da Galileia, a saber, o rei Herodes. Veja aí o que diz o texto: chegou isto ao ouvido do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Então veja, irmãos, que a palavra de Deus, ela repercutiu a tal ponto que Herodes, o maioral da Galileia, tomou conhecimento daquela mensagem. Quero destacar aqui uma pequena curiosidade. Embora Marcos use a expressão aqui rei, teoricamente Herodes ele não era um rei, mas ele era um tetrarca, isto é, ele era governador de 1/4 das terras romanas, né? Então no caso aqui Herodes, ele governava a Galileia e a Pérea, e ele fez isso desde a morte de Herodes o Grande até 39 depois de Cristo. Então durante todo
praticamente toda a vida de Cristo, Herodes, ele governava essa região, a Galileia e Pérea. Alguns detalhes chamam aí a nossa atenção nesses versículos 14 a 16. Primeiro, é o destaque de Marcos na notoriedade do nome de Jesus. Veja, diz o texto: chegou isto aos ouvidos de Herodes. A pergunta é, o que chegou aos ouvidos de Herodes? Ora, o ministério desenvolvido pelos apóstolos. Esse versículo 14, ele nos liga automaticamente aos versículos 12 a 13. Então, o fluxo natural do texto, se nós considerarmos que isto ouvido, que foi ouvido por Herodes, foi então o ministério dos discípulos, o fluxo natural do texto seria mais ou menos o seguinte: chegou isto aos ouvidos de Herodes, porque a mensagem dos discípulos se tornara notória, ou os próprios discípulos se tornaram notórios a Herodes. No entanto, notem, irmãos, observem, não é o ministério dos discípulos que recebe destaque, mas é o nome de Jesus Cristo. Marcos faz questão de dizer que é o nome de Jesus que se torna notório e não o nome dos discípulos ou a mensagem pregada por eles. Marcos faz isto para mostrar que os discípulos, eles são coadjuvantes dessa história, cujo personagem principal é Jesus Cristo. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 1, versículo 1, você vai perceber que a história que será relatada por Marcos é sobre Jesus. Marcos 1, versículo 1. É o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele é o ator principal, ele é o personagem principal, é ele quem recebe a primazia, é o seu nome que fica em evidência. E quando nós pensamos nessa mensagem, irmãos, nós vamos perceber que ela é parecida com a mensagem pregada pelo próprio João Batista. Lembra que ele dizia assim: convém que ele cresça e que eu diminua. De fato, este era o conteúdo da mensagem pregada por João Batista, e parece que Marcos faz questão de destacar, embora seja um ministério apostólico, o nome que é feito conhecido é o nome de Jesus. João Batista, ele dizia assim: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-lhe, desatar-lhe as correias das sandálias. Então é Cristo que está em evidência. Que grande e preciosa lição para nós, não é mesmo, irmãos? Tudo o que nós fazemos deveria evidenciar o nome de Cristo e não o nosso nome. Como disse o apóstolo Paulo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então que nós possamos aprender a exaltar o nome de Jesus em todas as nossas ações. Que o nosso ministério possa atrair aplausos, não para nós, mas possa atrair aplausos para o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Que todo o nosso trabalho, que todo o nosso envolvimento com a obra de Deus possa fazer o nome de Cristo ficar em evidência. Parece que é isto que Marcos quer destacar para nós nessa primeira parte do texto. Mas eu queria destacar ainda um outro ensinamento, pensando nesta primeira porção dos versos 14 a 16. O testemunho daqueles que ouviram de Jesus mostram que eles não conheciam verdadeiramente Jesus. Eles não reconheciam Jesus como Deus, como Filho de Deus ou como o Messias prometido. Portanto, trata-se aqui de um testemunho de quem não demonstra fé, a fé genuína, a fé verdadeira. Aliás, não foi isso que nós aprendemos no nosso último estudo?
que o capítulo 5 fala da fé, mas o capítulo 6 fala da incredulidade. E aqui nós encontramos o testemunho de homens que são, através ou por meio do seu testemunho, homens sem fé, homens incrédulos. Observem o que eles dizem. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta. Herodes dizia: é João Batista. Jesus, irmãos, obviamente, não era João Batista ressuscitado ou ressurgido dos mortos. Aliás, é salutar dizer que a Bíblia ela não ensina a reencarnação, como parece que está sugerindo aqui estes homens e o próprio Herodes. A Bíblia ensina a ressurreição. Aqueles que morreram e voltaram à vida, voltaram com o mesmo corpo. A filha de Jairo pode ser um exemplo. Nós estudamos aqui, a filha de Jairo voltou como uma criança, como aquela adolescente. O mesmo vale para Lázaro, o amigo de Jesus. E aqueles que voltaram à vida no evento da crucificação, diz aí Mateus 27, versos 51 a 53, que quando Jesus estava ali sendo crucificado, os mortos ressurgiram e entraram na cidade. Não eram pessoas diferentes, eram as mesmas pessoas. Portanto, Jesus não era João Batista. Isto é verdade, ok. Mas a pergunta é, ele não era um profeta, como diziam aqui esses homens? Ele era ou não era um profeta? Sim, Jesus Cristo era um profeta. Aliás, ele era o grande profeta que havia sido predito por Moisés. Lá em Deuteronômio capítulo 18, Moisés vai dizer que virá alguém muito maior do que ele. E a este, o povo de Israel, os hebreus deveriam, o povo de Israel deveria ouvir. Quem é este grande profeta? Este grande profeta é Jesus. Atos capítulo 3, versos 22 e 23, diz que esse grande profeta é Jesus. No entanto, irmãos, reconhecer Jesus como um profeta, simplesmente como um profeta, não é prova de fé genuína. Reconhecê-lo apenas como filho de Deus também não prova que o conhecemos no sentido judaico da palavra conhecer. Lembre-se de que o diabo também conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, assim como os seus seguidores, os seus demônios. Então, afirmar que Jesus é o maior homem que este mundo conheceu, não basta, não é prova de fé. Aliás, se nós estudarmos os textos anteriores, nós vamos entender que estar familiarizado com Jesus e com os títulos que ele possui, também não atesta a nossa relação com ele, a nossa fé nele. Notem que aqueles que estavam lá na sinagoga, que estavam ouvindo acerca de Jesus, conheciam muito bem Jesus, sabiam quem era a sua mãe, quem era o seu pai, sabia quem eram os seus irmãos, as suas irmãs. Todavia, aqueles homens na sinagoga não reconheceram Jesus como Deus, como o Messias de Deus, como o próprio Deus. E aqui há uma lição então muito valiosa para nós. Há muitas pessoas que sabem quem é Jesus, muitas pessoas conhecem teoricamente quem é Jesus, e podem conhecer até a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de A a Z, sem necessariamente terem um relacionamento profundo, sem necessariamente conhecerem Jesus de maneira relacional. O conhecimento do qual nós estamos aqui nos referindo, e é o conhecimento exigido para a salvação, meus irmãos, é aquele conhecimento que extrapola a nossa razão. É o conhecimento no sentido judaico da palavra. É aquele que nos leva a ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento afetivo, que envolve confiança, que envolve entrega. Este é o conhecimento que nós precisamos ter do Senhor Jesus Cristo. E se nós não temos, é bom que procuremos experimentar verdadeiramente
uma relação com Jesus. É isso que nos faz conhecedores de Jesus. Eu mencionei aqui em alguns momentos de relance a ideia de conhecimento no sentido judaico da palavra. Porque o conhecimento para um judeu é diferente do conhecimento que nós temos, ou o conhecimento na nossa língua. Por exemplo, se você falar a um judeu do Novo Testamento que você conheceu, por exemplo, a sua esposa num parque ou num shopping, ele vai ficar escandalizado, porque conhecer a esposa, no caso, envolve relacionamento íntimo, e é este relacionamento, então, que a Bíblia nos ensina a ter com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens diziam: eu acho que é João, eu acho que é um dos profetas. Só isso não basta, é preciso conhecer de Jesus de maneira profunda. É esse tipo de conhecimento que ele nos chama a ter. Em segundo lugar, nós aprendemos acerca da morte de João Batista. Aí nós caminhamos agora dos versos 17 ao verso 29. Então, a sequência do texto vai apresentar para nós, de forma detalhada, a morte de João Batista. Eu vou separar aqui em alguns blocos, versos 17 a 20, nós temos aqui o destaque da prisão de João Batista, por causa da pregação de João Batista. A pregação de João Batista que denunciou o pecado de Herodes e de Herodias, a mulher do seu irmão Filipe. Primeira questão aqui é: quem era esse Herodes? Ora, Herodes fazia parte da dinastia de Herodes o Grande. Nós não podemos confundir. O Novo Testamento apresenta para nós alguns Herodes. O primeiro deles é Herodes o Grande. Esse Herodes, do qual refere aqui o nosso texto, ele era conhecido como Herodes Antipas. Aquele mesmo Herodes Antipas que participou do julgamento de Jesus. Lembram-se de Pilatos, quando ele percebe que Jesus era não nascido na Galileia, mas era um cidadão galileu por morar ao longo de toda a sua vida na Galileia. Lembram-se de que Pilatos manda Jesus para Herodes? Então, justamente esse Herodes Antipas. Seu pai, quando morre, então, ele deixa o seu reino e o reparte entre os seus 3 filhos. Herodes Arqueleu, nós encontramos menção deste Herodes Antipas e Herodes Filipe. Este último, Herodes Filipe, ele era casado com Herodias, e ele tinha uma filha. Segundo Flávio Josefo, historiador do Novo Testamento, historiador judeu, esta filha de Herodias com Filipe se chamava Salomé. Acontece que Herodes Antipas, numa relação pecaminosa de consumado adultério, ele vai se unir a Herodias, a mulher do seu irmão. Aliás, quando nós estudamos a história dos Herodes, nós vamos perceber que a história desses homens, irmãos, é uma história marcada por violência, por mortes na família, por adultério. Para vocês terem uma ideia, Herodes o Grande, ele tinha aproximadamente ali 10 mulheres e assim por diante. Então, essa situação pecaminosa entre Herodes Antipas e Herodias, a mulher de Filipe, faz com que João Batista denuncie o seu pecado com palavras duras de reprovação e acusação, conforme a gente vê aí no verso 18. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, Herodes comete esse ato pecaminoso, João Batista o acusa, João Batista é veemente ali na sua denúncia contra Herodes. Isso vai despertar em Herodias um ódio incontrolável e um forte desejo de matá-lo. No entanto, Herodias não podia matar, obviamente, João Batista, nem mesmo Herodes,
porque Herodes sabia, primeiro, que João Batista era um homem de caráter ilibado. O texto vai dizer aí no verso 20, que João Batista era um homem justo e também um homem santo. Além disso, vai dizer Flávio Joséfo que Herodes Antipas temia que João Batista, por ter toda uma influência no meio do povo, por conta dele, isso gerasse algum tipo de, alguma revolução, algum tumulto. Então, por isso, Herodes temia matar João Batista, e por isso ele preferia deixá-lo no cárcere. Mas, meus irmãos, quando nós seguimos na história, nós vamos perceber que acontece ali toda uma situação para que João Batista pudesse ser morto. Antes de entrarmos nesses detalhes, é bom que se diga, meus irmãos, sobre a estratégia que algumas pessoas têm, que alguns homens têm para silenciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Note que João Batista, ele está preso. Essa foi a forma de Herodes silenciar João Batista, já que João Batista estava o acusando, sendo voz profética, sendo profeta de Deus, e então ele resolve colocar João Batista num cárcere. Pense um pouquinho, não é assim nos nossos dias? Pensemos em algumas decisões, até mesmo decisões políticas que vão sendo tomadas, muitas delas com um propósito de silenciar o evangelho de Jesus Cristo, de minimizar a influência do Senhor Jesus Cristo. Eu poderia aqui dar alguns exemplos, mas vamos pensar aqui na definição de família. Como a Bíblia define família? E como as pessoas têm procurado definir família no nosso tempo? Será que a família tem sido definida nos padrões bíblicos? Se nós pensarmos com cuidado, nós vamos perceber que não. E isto é uma maneira de ir minando, ir silenciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E João Batista estava sendo perseguido e estava preso por conta da sua persistência, por causa da sua palavra, por causa do seu testemunho. Sigamos então, versos 21 a 28. A partir do verso 21 entra em cena então Herodias. Essa personagem, ela se parece um pouco com a esposa de Acabe. Lembra da rainha sanguinária Jezabel, que perseguiu o profeta Elias, assim como também matou Nabote, aquele homem que tinha uma vinha e que o seu marido, Acabe, marido de Jezabel, queria a vinha, e ela arma ali toda uma situação e acaba matando Nabote e tomando para si aquela vinha. Então, Herodias se parecia um pouco com a Jezabel. Aliás, há outro paralelo aqui, Herodes e Pilatos. Lembram-se que Pilatos, ele não queria crucificar Jesus, mas ele é incitado pela multidão. Herodes acontece a mesma coisa, ele é incitado por sua mulher para então matar João Batista. É exatamente isso que acontece. Por ocasião do aniversário de Herodes, então, todos estão ali, dado ali um banquete. O verso 21 nos fala sobre esta verdade, e naquele momento de festa, de celebração, entra então a Salomé, a filha de Herodias. E ali ela, muito provavelmente com uma dança marcada pela sensualidade, consegue atrair os olhares de Herodes, e então ele faz uma proposta àquela jovem: pede-me o que quiseres, até a metade do meu reino eu vou te dar. Então logo ela ouve essa proposta de Herodes, ela corre até a sua mãe, Herodias. Então ela volta com a decisão. Qual era a decisão? Ela quer a cabeça de João Batista num prato. O rei, ele se entristece,
talvez tomado pelo remorso, mas a fim de fazer ali a sua média com todas as autoridades romanas que estavam ali, ele então chama um dos seus servos que vai até a prisão. Este então vai decapitar João Batista e vai conceder a cabeça de João Batista num prato à sua mulher ou à mulher de Filipe, seu irmão. E aí o texto termina no verso 29, mostrando a atitude dos discípulos de João, que pegam ali o seu corpo e seguem para sepultar o seu mestre. Essa é a história, e eu quero, já apresentamos aqui várias lições, e eu quero destacar aqui 2 lições para nós terminarmos o nosso estudo nesta noite. E a primeira lição, o primeiro ensinamento, vai como uma pergunta: por que Marcos insere essa história entre o momento da saída dos discípulos de Jesus ao campo missionário e o retorno desses à sua presença? Por que Marcos faz isso? Porque Marcos quer ensinar aos seus leitores o preço do discipulado. E qual é o preço do discipulado, irmãos? Perseguição, angústia. E em alguns casos, como no caso de João Batista, o preço é a morte. João Batista foi morto, antes disso foi preso, depois disso foi morto por falar a verdade. João Batista experimentou o martírio por não se calar, por revelar o pecado, por não se calar diante do erro. Portanto, quando Marcos destaca essa história, ele quer dizer aos seus leitores que seguir a Jesus, pregar a palavra de Jesus, é colocar em risco, algumas vezes, a nossa própria vida. Nós teremos a oportunidade de escutar um missionário, e certamente você conhece a história de missionários que certamente confirmam aquilo que nós estamos falando. Fazer missões, falar de Cristo, vestir a roupa do Evangelho, quase sempre reserva para nós perseguição e, em alguns casos, morte. Eu pergunto a você, será que você está disposto a isso? Se um dia você precisar colocar a sua vida em risco por amor ao Evangelho de Cristo, você ficará firme? Jesus Cristo disse assim: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua família, quem ama as coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Então Marcos vai mostrar para nós que há uma relação estreita entre missão e martírio, entre discipulado e morte. Todos aqueles que servem a Deus verdadeiramente devem esperar como paga do seu serviço a oposição. E como disse, repito, em alguns casos até mesmo a morte. Você está disposto a isso? Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo: todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E ao inserir essa história entre a saída dos discípulos e o seu retorno das missões, Jesus então quer ensinar isso para nós. Marcos quer nos ensinar esta verdade. Segunda e última lição que eu quero destacar aqui é a respeito de João Batista e como ele se parecia, como as suas atitudes, como a sua mensagem se parecia com as atitudes e a mensagem de Cristo. Eu pergunto a você, você já foi confundido com alguém? Você já vivenciou essa situação de estar andando na rua e de repente alguém dizer, ô fulano de tal, e de repente a pessoa olha meio sem jeito, dizendo, desculpa, eu confundi com outra pessoa. Você já passou por essa experiência? Quando nós pensamos no Evangelho, é possível que pessoas se pareçam com Judas, por exemplo.
traidoras, pessoas falsas, pessoas que dissimulam, ou como Jonas, a pessoa que foge da responsabilidade. Você já foi confundido com Jonas? Você já foi confundido com Pedro, o impulsivo, ou o dissimulador? Se nós lembrarmos lá da carta aos Gálatas, nós vamos perceber Pedro dissimulando ali diante de Paulo. Você já foi confundido com algum desses personagens? Agora, e com Jesus? Será que você já foi confundido com Jesus? Será que as nossas ações se parecem com as ações de Jesus? Quando Herodes ouviu sobre Jesus, ele não teve dúvidas. Quando ele se deparou com aquela mensagem, com o Cristo, ele disse: não, eu tenho certeza, aquele é João Batista, aquele que eu mandei decapitar, ele ressurgiu, é João Batista redivivo. Não, Herodes não era João Batista, ou melhor, não era, não era João Batista, era o Senhor Jesus Cristo. Mas parece que as pessoas, elas se confundem aqui. As pessoas, elas são parecidas. João Batista se parecia com o Senhor Jesus Cristo. É claro que Jesus era superior a João Batista. Ele mesmo disse: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele vai dizer: vai vir aqui alguém que é mais importante, que é maior, que é mais poderoso que eu. Eu não estou comparando e deixando João Batista em pé de igualdade a Jesus, longe de mim fazer isso. Mas existem algumas características que fizeram com que Herodes se enganasse e achasse que Jesus era João Batista ressurreto. Que mensagem importante para nós, não é, irmãos? Eu creio que é assim que nós deveríamos ser, parecidos com Jesus. Nós deveríamos ser confundidos com Jesus. Se somos de Cristo, as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso falar, deveria muito revelar o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu concluo perguntando a você: você já foi confundido com Jesus? Que possamos meditar nessas palavras e que todas as nossas ações redunde na glória e louvor do nosso Cristo. Lembremos-nos de que fazer missão é também experimentar perseguição e não poucas vezes o martírio. Que o Senhor assim nos dê graça, que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Nós vamos entoar